Salve a todas e a todos, como sempre faço toda terça-feira. Trato de algum tema importante da educação, tanto da básica, muitas vezes, como da superior. Especificamente, nessa terça-feira, eu vou tratar sobre a autorização dos cursos de medicina, que tem sido o objeto de grandes polêmicas e grandes questionamentos, e também até de ação direta de inconstitucionalidade promovida pela ANUP. E a indagação sobre esse tema é se efetivamente um curso de medicina só pode ser autorizado pela via do Mais Médico, do programa Mais Médico, ou se também, concomitante, a instituição tem o direito de requerer o curso de medicina e passar pela tramitação, como é hoje, com todos os cursos, que fica a indagação. Como é que funciona o programa do Mais Médico? O programa Mais Médico foi instituído por lei, Lei 12.871 de 2013, que tinha alguns objetivos. O principal deles era de interiorizar os médicos no Brasil. O fato é que 2012, 2011, ocorreram várias restrições com o pedido de autorização de curso de medicina, a ponto de, quando chega em 2013, o Ministério da Educação passa a entender que falta médicos no Brasil. Quer dizer, inicialmente, houve o quê? Uma grande dificuldade, porque os protocolos efetivamente estavam fechados, para autorizar o curso de medicina, e depois concluiu-se de que havia necessidade de mais médicos no Brasil. Esse programa foi feito com o objetivo de trazer médicos estrangeiros para atuar no Brasil, principalmente nas áreas mais carentes. Esse era o objetivo, e também o objetivo de pré-selecionar, então, os municípios que efetivamente teria essa carência e a necessidade de interiorizar os médicos no Brasil. E após a pré-seleção de cada município, aí teria-se então o edital de chamamento público, onde se definia os municípios e a quantidade de vagas a serem ofertados o curso de medicina por município, através do certame público, ou também denominado a Lei de Licitação Pública, em que a melhor oferta ela acaba ganhando, Então, o que significava dizer que as escolas também teriam limitações, não poderiam entrar em todos os editais, e ao mesmo tempo haveria somente um vencedor. Como não poderia deixar de ocorrer, assim como ocorre com todo processo licitatório, houve uma grande judicialização do tema, sobretudo dos que perderam o processo licitatório. Esse processo, desde 2012, então, passou a funcionar desta forma, até que se chegou em 2018, foi publicada uma portaria 328, estabelecendo uma moratória por 5 anos, que as instituições não poderiam pedir, não abririam mais editais, e nem aumentos de vagas do curso de medicina poderiam ter. Ou seja, basicamente nós estamos aí há 5 anos, em que nós não temos pedidos de curso de medicina, não tem mais o edital de chamamento, e também, uma coisa curiosa, verificou-se que o objetivo, que era um dos principais, que era da interiorização dos cursos, efetivamente não ocorreu. Mas nós tivemos uma novidade no ano passado, em que a Associação Nacional de Universidades ingressou, a ANUP, ingressou no Supremo Tribunal Federal, a fim de obter a declaração sobre a constitucionalidade da Lei do Mais Médicos, mas não se restringe a isso. Ela também solicitou que todos os processos em andamento por liminares e etc. fossem suspensos, e aqueles que também foram implementados por
por medida liminar, que não pudesse formar novas turmas. Essa ação ela acabou por motivar o relator da ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Gilmar Mendes, convocar uma audiência pública, eu diria até correto, pela importância do tema, para que as partes pudessem se manifestar, considerando que tem diversos, entidades com amicus curiae nessa ação, e praticamente todas elas acabaram por estarem representadas nessa audiência pública, mas além disso várias autoridades também da área de saúde acabaram por serem chamados e pronunciaram as suas posições a respeito disso. E na audiência pública, da qual inclusive eu participei, me chamou muita atenção uma declaração que foi feita pelo presidente da Sociedade Brasileira de Epidemiologia do Brasil, o Dr. Flávio Camacho. Eu estou aqui reproduzindo a fala dele, uma parte da fala dele que ele colocou na audiência pública, Ele disse o seguinte: o Brasil precisa de uma quantidade maior de médicos, registrando que, com a Covid-19, foi um exemplo dessa carência de profissionais médicos do Brasil. Nos países em que tem mais médico por 1.000 habitantes, tiveram uma taxa de mortalidade menor. Isso que a gente queria trazer para a reflexão. Como se prepara para os momentos de pandemia. Somente equipamentos não adianta. Há necessidade de médicos. Qualquer epidemia que vir para o país, o médico é que fará a diferença. Isso chama a atenção porque, curiosamente, hoje mesmo há notícias em relação aos índios Yanomamis, em que o presidente da República falando que precisa convocar médicos, pelo mais médicos, fora do Brasil, a fim de atender essa gravidade que está acontecendo com os índios. E, por outro lado, as entidades represadas nesse período todo por não poderem requerer o curso de medicina, se basearam num artigo da Constituição, que é o artigo 209. O artigo 209 da Constituição claramente estabelece que o ensino é livre iniciativa, devendo ser autorizado e avaliado pelo poder público e respeito às normas gerais da educação, a LDB. Os cursos que são solicitados perante o MEC, todos os cursos superiores, eles passam necessariamente por um processo de avaliação. Esse processo de avaliação ele é combinado com toda uma legislação, que é a legislação dos sinais, que é um sistema nacional de avaliação, onde estabelece que, no caso do curso, os indicadores de infraestrutura, de corpo docente, projeto pedagógico, é avaliado in loco pela instituição, inclusive no caso do curso de medicina, embora exista a possibilidade de avaliação virtual, no curso de medicina não tem avaliação virtual, ela tem que ser necessariamente avaliação presencial. E todos os cursos submetem a esse regramento, inclusive o cumprimento das diretrizes curriculares, porque cada curso tem uma diretriz curricular aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Ministério da Educação. E essas instituições, obviamente, insatisfeitas com essa moratória de 5 anos, que só se rompe em abril desse ano, se socorreu aquilo que é óbvio, ao Poder Judiciário. Hoje existem mais de 200 ações, em que simplesmente o que se objetiva é o cumprimento exatamente do artigo 209 da Constituição. De forma equivocada, foi noticiado que essas instituições estavam sendo autorizadas pelo Poder Judiciário. Um total equívoco disso, porque
o curso de medicina, a educação, ela faz parte de uma política pública. E, obviamente, e também é a competência do poder público autorizar. Então, o Poder Judiciário não pode substituir. O que as instituições estão pedindo é o direito simples de requerer que seja a abertura do EMEC para que ela possa ser submetida a um processo regular de avaliação. É curioso, mas vamos imaginar que tivesse um programa no Brasil chamado Programa Mais Cursos Superiores, determinando que qualquer curso, para ser autorizado, depende de passar por um certame, depende de ter contrapartida, depende de definir qual é o município que pode ter ou não o curso. Isso, obviamente, seria considerado absolutamente inconstitucional. Da mesma forma que é a questão de não permitir que se peça um curso superior, e o curso de medicina é um curso superior, porque isso estaria ferindo efetivamente a Constituição. Então, o correto é que os dois regimes, eles convivam, porque, de fato, se há um município que necessita de ter curso de medicina e ninguém requer, é o caso, o exemplo típico que nós temos em São Paulo com o município de Guarulhos. O município de Guarulhos não tinha o curso de medicina, sendo a segunda população do estado de São Paulo, o município. Então, não faria nenhum sentido não ter. Então, aonde se precisa fomentar, aí entra o Estado fomentando através do Mais Médico. Mas isso não pode inibir que as instituições requeiram o processo e passem por todo o procedimento de avaliação e de regulação. E mais ainda, a legislação já estabelece hoje um amplo processo de supervisão e monitoramento. Então, as instituições que efetivamente não tenham condições, como já ocorreu, suspende vestibular, mais do que isso, até houve, no caso específico, nos cursos de medicina, as transferências denominadas assistidas, exatamente para que o aluno não tenha prejuízo. Então, esse tema vem, no final do ano passado, foi publicada a portaria pelo MEC, criando regramentos para a autorização de curso, que, obviamente, foi revogada em seguida, porque no último dia de governo não é pertinente, se publicar uma portaria definindo regras para que o novo ministério que assume venha cumprir. Então, foi revogada essa portaria e foi repristinado a portaria 328, ou seja, até abril esses cursos não há possibilidade de fazer o pedido. Entretanto, as instituições fizeram várias, são mais de 200 ações, fizeram dentro do cumprimento daquilo que está na Constituição e que efetivamente só pode autorizar o curso que seja certificado na sua qualidade e não tenha irregularidade no seu funcionamento. Ok? Agradeço e até o próximo COVAC 10 minutos.